Bem-vindos ao nosso primeiro módulo, o Despertando o seu perfil profissional. Nesse módulo, nós vamos ter como objetivo entender qual é o seu perfil profissional e entender qual você precisa desenvolver mais. O despertar profissional surgiu a partir dessa necessidade. Tem muitas pessoas que ainda não reconhecem qual perfil profissional elas têm, e isso faz total diferença no seu negócio ou na sua profissão. Nós vamos usar exemplo como perfil empreendedor e perfil executivo. E olha, é muito importante lembrar que um lado não é melhor do que o outro. O objetivo aqui é entender, alcançar um equilíbrio entre ambos os lados para que você seja um profissional de excelência. Quando você reconhecer isso e alcançar, pode ter certeza que vai fazer muita diferença na tua vida pessoal ou profissional. Antes de mergulhar a fundo sobre perfil empreendedor, perfil executivo, ambos os lados, nós precisamos falar de duas coisas: consciente intelectual, que é o nosso QI, e inteligência emocional, que é o nosso IE. E o porquê que eu trago esses exemplos de consciente intelectual e inteligência emocional? O que isso tem a ver com perfil executivo ou empreendedor? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Inteligência emocional é a única coisa que nos difere, por exemplo, dos animais. Você sabia que um macaco, desenvolvendo suas atividades e aprendizado, ele pode chegar com um QI avançado equivalente a uma criança de 15 anos? Sim, porque ele tem QI. Os animais têm consciente intelectual, mas o que nós temos, os humanos, e que é a diferença, é a nossa inteligência emocional, a nossa forma de questionar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de raciocinar. E é o que nos difere e faz ter essa nossa evolução desde lá do tempo das cavernas, quando, por exemplo, o homem começou a explorar o fogo, começou a explorar a agricultura, começou a explorar as coisas e tudo foi evoluindo e tudo foi avançando, porque nós temos questionamentos, porque nós temos essa inteligência emocional dentro de nós que faz a gente ser diferente. Beleza, vamos agora deixar então os animais de lado, vamos deixar o homem da caverna de lado também e vamos voltar aqui ao nosso conteúdo para falar sobre perfil executivo e empreendedor. E qual é a relação entre consciente intelectual e inteligência emocional. Vamos começar falando de QI. E o QI eu quero que tenha correlação ao sentido do executivo, ao lado executivo do profissional. Por que eu quero fazer essa semelhança? Porque geralmente pessoas que têm um QI avançado e pessoas que são mais consideradas com perfil executivo são pessoas que são mais técnicas, são mais focadas, pessoas que executam algo com uma excelência, mas elas têm um pouquinho de dificuldade com o seu lado criativo, comunicativo ou de influência. Você deve conhecer aquelas pessoas que são consideradas, por exemplo, os CDFs. Quem não lembra dos CDFs da escola ou da faculdade, não é mesmo? Você já reparou que essas pessoas geralmente são um pouquinho mais reservadas, são um pouquinho mais tímidas, não generalizando, mas as pessoas geralmente que são consideradas CDF, que têm esse QI um pouquinho mais avançado, elas são sim um pouquinho mais reservadas, mas também sempre teve aquela pessoa que é um pouco mais baderneira, que fazia mais bagunça, ia mal nas provas, mas ela era muito comunicativa, influenciava muitas pessoas, influenciava seus amigos. Provavelmente essa pessoa era com uma inteligência emocional um pouco mais avançada. Mas vale lembrar e frisar aqui que é muito importante que um lado não é mais importante que o outro, que o QI não é mais importante que o IE e que ser executivo não é mais importante que ser empreendedor. Ambos os lados são essenciais para um desenvolvimento profissional. Quando você consegue alcançar esse equilíbrio, alcançar esse objetivo, você vira aí um profissional de excelência. Então é muito importante que você reconheça que, por exemplo, se você tem um QI avançado, é um perfil mais executivo, você precisa desenvolver um pouco mais o teu lado de inteligência emocional. Então você precisa desenvolver mais a sua criatividade, mais a sua comunicação, mais o seu relacionamento, para que você consiga aí avançar e evoluir. E se você tem um IE, uma inteligência emocional mais avançada e é considerado um perfil mais empreendedor, provavelmente você precisa desenvolver o teu lado um pouco mais administrativo, mais da organização e um pouquinho mais da execução, de não ficar só no sonho e pensando e criando as coisas sem ter a atitude de executar aquilo e materializar aquilo no mundo real. Então olha a importância de você entender qual perfil você tem mais avançado, qual você precisa avançar mais para que você consiga ter essa harmonia e você consiga ter esse progresso tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então essa é a importância de você entender e despertar o seu perfil.
Agora eu trago um exemplo claro de perfil empreendedor e perfil executivo. Vocês estão vendo na imagem aí, no seu lado esquerdo, Steve Jobs, o fundador da Apple. E ao seu lado direito, seu sócio e também fundador, Steve Wozniak. Na nossa análise, nós vamos pegar Steve Jobs como um perfil empreendedor. Por que isso? Porque Steve Jobs foi peça fundamental na Apple para fazer as vendas, o marketing, o posicionamento da marca na época que estava começando o negócio. Até mesmo tem aquela história que ele vende algumas unidades do computador da Apple sem ao menos ter uma ainda desenvolvida. Steve, it takes guts to drop out like you did. Higher education comes at the expense of experience. Boss! What are you working on? It's a computer terminal that hooks up to the TV for the display. Steve? Wow. Welcome to Apple Computer. Is this everything? Startup. I think we should start with around 90 grand. Could you repeat that? If you'll have me aboard. E aí ele chega para o seu sócio Wozniak, desesperado, falando que já tinha vendido algumas unidades e o Wozniak teve que se virar aí com a equipe que eles estavam estruturando na época para entregar as peças que Steve Jobs já tinha vendido antes mesmo de estar pronto. Olha só a visão de empreendedor, a visão inovadora, a visão da comunicação que o Steve Jobs trazia. Mas olha só, agora pegando como análise o Wozniak, que é o nosso perfil executivo. A Apple também não seria nada se fosse só a visão inovadora, a comunicação que Steve Jobs tinha, se não fosse também a capacidade de execução de Wozniak, que fazia toda a parte da programação, hardware e toda a estrutura dos computadores da Apple. Então olha a soma e a importância de você ter esses dois tipos de perfis juntos, ou se você não tem um sócio ou um parceiro, para que você tenha esses dois lados, pelo menos você desenvolva o lado que você é um pouco mais fraco e que você reconheceu que precisa desenvolver mais. Então, para fechar a nossa análise, a gente percebe que teve que ter a mentalidade empreendedora, a mentalidade de vendas, a mentalidade de marketing de Steve Jobs, mas nada seria se não tivesse a execução, a técnica e o desenvolvimento de Wozniak. E lembra daquela questão que eu comentei para vocês, que geralmente as pessoas que têm um QI alto são um pouco mais reservadas, um pouco mais tímidas? No nosso exemplo aqui que a gente está falando de Steve Jobs e Wozniak era um cara muito mais tímido, era um cara muito mais reservado, sendo que Steve Jobs era um cara muito mais comunicativo e que ele geralmente que dava as palestras aí dos lançamentos que a Apple fazia. Por isso que eu trago esses exemplos para que vocês consigam reconhecer o que vocês precisam desenvolver mais.